E aí pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Xixiao e hoje é dia de tutorial de arte, gente. Exatamente, o canal tá de volta e agora eu quero fazer umas ilustrações, umas paradas assim. E eu queria focar muito em arte de environment, de ambientes, de cenários, de paisagens. Não só de paisagens, mas enfim, coisas que não são personagens. E pra falar a verdade, faz muito tempo que eu não faço personagem de absolutamente nada. E ultimamente eu tô me interessando muito mais por ilustração e coisas de cenário do que de personagens propriamente ditos. Então eu queria compartilhar esse momento maravilhoso da minha vida com vocês. Então ao mesmo tempo em que eu tô treinando e tentando aprender umas coisas novas, a gente pode ir compartilhando aqui e, né, crescer todo mundo junto, pá, tal. Então eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E no vídeo de hoje a gente vai fazer árvores, nós vamos ilustrar, nós vamos pintar árvores estilizadas na pegada do Genshin Impact, que é coisa de jovem aparentemente. O jovem joga esse tipo de jogo, ele gosta de personagens de anime. E a minha ideia, inclusive, é que a gente possa agora fazer o tutorial de árvore, e aí depois a gente faz o tutorial de pedras nesse estilo, um tutorial de troncos, porque aqui a gente vai focar muito na árvore completa, né? Mas grama, por exemplo, esse tipo de coisa, para depois que a gente terminar de fazer esses tutoriais individuais, a gente possa criar uma grande ilustração completa, estilizada, na vibe de substitua aqui o nome do jogo que você quer. Nesse caso, o Genshin Impact é o que a gente vai usar como referência. E eu vou usar um pacote de brushes que eu nem, assim, eu normalmente tomo esse pacote de brushes como algo garantido na minha vida. Eu tenho quase certeza que é esse, do Dan Luvisiart. E pra você ter noção, esse post foi feito em 2013. Então esse pacote de brushes está disponível no DeviantArt dele desde 2013 e eu tenho faz muito tempo, então se você não tem, dá uma olhada lá, baixa, instala e coloca na sua pastinha de brushes lá. E é isso que a gente vai estar usando, beleza? Mas assim, nada impede que você faça isso com os brushes padrão do Photoshop ou com o seu brush específico. Com certeza, se você tem um pacote de brushes que você baixou em algum lugar, deve ter algum brush parecido com esse. Porque o que importa aqui não é necessariamente... O brush vai adiantar muito minha vida e vai fazer esse tutorial ser muito mais fácil. Mas se você tem alguma coisa parecida, dá pra fazer. Se você quiser fazer com o brush redondinho padrão do Photoshop, dá pra fazer também. Só vai dar mais trabalho, mas o que importa é o conceito, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui o nosso tronco. E pra criar o tronco eu não vou me preocupar muito não, sabe? Eu vou realmente fazer uma coisa mais simplificada. E vamos lá, a gente vai criar o tronco a partir desse tom base. E aí, eu vou, sem muita preocupação aqui, fazer um tronco que seja divertido. Você fica à vontade para criar seu tronco do jeito que você quiser. Eu vou criar um segundo layer, mais uma vez com Ctrl Shift N, eu não vou nem renomear ele, e eu vou criar uma Clipping Mask, que é quando você clica com o botão com o Alt esquerdo, sobre o botão aparece essa flechinha, você clica e ele coloca esse layer de cima sobre o layer de baixo, de forma que, se eu pegar uma cor aleatória aqui e pintar, ele vai ficar restrito ao espaço do layer de baixo. Então, muito útil. E a gente vai pegar justamente a cor mais escura para a gente fazer as sombras aqui. E eu tô imaginando, isso é uma coisa interessante de você fazer também quando você for fazer sua árvore, é você considerar a direção da luz. Então, de onde está vindo essa luz? Ela está vindo da esquerda, ela está vindo da direita, de onde ela está vindo? Está vindo de cima, sabe? E tô colocando aqui agora com um tom um pouquinho mais claro as partes onde a luz está realmente batendo diretamente na nossa árvore. E aí, se você for ver de longe, tá lindo já. Eu vou até reduzir um pouquinho a opacidade disso aqui, porque ficou muito claro, não precisava de tudo isso de contraste. Ok, perfeito. Tá ótimo, tá lindo. Vou misturar tudo aqui, botão direito, mesclar camadas, perfeito. Nosso tronco tá pronto. Dava pra ter colocado mais esforço nesse tronco, mas com certeza absoluta. Vou criar um layer novo e agora que vem a parte divertida. Eu vou mover essa árvore um pouquinho mais pra baixo e agora a gente vem pra parte legal. Eu vou selecionar aqui o meu brush de folhas, que chama Folhagem 1. Se você está usando o brush do Dan Luvisiart, provavelmente é o mesmo nome. Mas se você estiver usando o outro aí, eu já não sei, mas você provavelmente tem um brush de folhagem. E a característica dele é justamente que ele cria esse tipo de coisa aqui, esse tipo de efeito. Então, muito interessante. Se você tem um brush parecido, perfeito. Se você não tem, dá para criar esse efeito de outras formas. Você pode criar seu próprio brush
ou você pode até pegar o brush básico, fazer alguma coisa assim e repetir isso, Ctrl+C, Ctrl+V, etc, para tentar criar esse mesmo efeito. Mas como a gente está meio sem tempo, a gente vai usar o brush que vai adiantar a minha vida. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. Perfeito, como é que a gente vai fazer agora? Agora vem a parte mais divertida e que é muito rápido. A gente vai com um tamanho um pouquinho maior aqui. Você vai fazer uma forma que não seja um círculo perfeito, porque não existe esse tipo de coisa na natureza, beleza? Uma forma, e normalmente uma forma que seja meio quase um triângulo, né? No sentido de que ela é mais larga na base e tem uma parte que vai pra cima. Eu vou até aumentar o tamanho aqui pra gente conseguir criar umas imperfeições, criar umas situações onde as folhas saem um pouquinho. Perfeito? Ok. Eu acho que tá interessante, tá divertido. Eu acho que essa forma tá divertida, pra falar a verdade. Ok? Ok. E agora a gente tá com a base da nossa árvore pronta, que é isso aqui. E depois a gente vai simplesmente duplicar isso e construir a nossa árvore a partir daí. Porque se você observar aqui na referência, você vai ver que esse tipo de árvore estilizada, você dificilmente, em algumas outras técnicas, você dificilmente vai fazer folha por folha. Você vai pensar em grupos de folhas, em conjuntos de folhas, né? Então, se você olhar aqui visualmente, numa representação bidimensional desse esquema em 3D, você tem pequenos... E é engraçado porque eu tô apontando para a tela como se você estivesse vendo, eu sou burro. Você tem pequenos grupos de folhas que compõem essa árvore, como você pode ver aqui. E aí, no fim das contas, o que você está vendo não são folhas individuais, você está vendo grupos de folha que juntos formam uma árvore. Então você tem folhas que formam grupos de folhas, e esses grupos de folhas que formam a árvore, e é isso que a gente vai simular num ambiente bidimensional, considerando que esse jogo é um jogo tridimensional. Perfeito, agora a gente criou um novo layer, colocamos de novo ele sobre o layer de baixo, considerando que a gente usou a técnica do Clipping Mask através do Alt esquerdo, e selecionamos agora a cor que é um pouco mais escura, que seria a terceira cor de cima para baixo. E considerando a direção de onde a gente estabeleceu que a luz estava vindo anteriormente, a gente vai pintar e escurecer essa região de baixo, porque eu estou imaginando que a luz está vindo daqui para cá. Então, da mesma forma que a luz está incidindo da direita para a esquerda no tronco, a luz vai incidir da direita para a esquerda nas folhas. Eu vou criar um novo layer, vou mais uma vez utilizar o Clipping Mask através do Alt esquerdo e vamos pegar a cor mais clara, que é a região onde a luz está incidindo de forma mais intensa. E aí aqui é uma coisa divertida, que a gente não precisa colocar só na extremidade direita aqui, e a gente não precisa preencher ela toda, porque a árvore, ela não é perfeitamente coesa, ela não é perfeitamente homogênea, porque ela é composta de folhas, ela tem essa irregularidade, então algumas regiões, mesmo que estejam do lado que está pegando luz, elas vão estar na sombra, entendeu? Então é bom não ficar se prendendo muito a querer preencher completamente, porque a árvore não se comporta assim na natureza. Então agora a gente já tem essa situação. Agora a gente vai para o terceiro layer, só que esse é o layer de sombras. Vocês podem ver que eu movi o layer do topo para a parte de baixo. Por que eu não comecei por esse layer, apesar dele ser o primeiro de baixo para cima? Porque eu prefiro colocar esse tipo de sombra mais escura, onde a luz não chega, depois que eu já tenho as áreas de luz definidas. Agora que a gente já definiu as áreas de luz e as áreas de tom médio ali em cima, a gente pode vir para cá e colocar as áreas que estão realmente mais escuras, onde a luz não chega. E aí eu vou colocar aqui na parte de baixo, principalmente. E mais uma vez, você não precisa preencher totalmente, mas só de você colocar um pouquinho, você pode ver que a árvore já ganhou bastante profundidade. Já fica bem mais interessante. Nesse momento você tem uma base, eu vou até desfazer aqui, você tem uma base com uma cor média, você tem a região
mais definida onde está a sombra dessa árvore, que você vai ter que pensar de onde está vindo a luz. Você tem a região com a oclusão ambiente, onde a luz praticamente não chega e é muito mais escuro ali. E detalhe, você não pode exagerar nessas sombras, porque senão fica esquisito. Você tem que usar com muita moderação. Você pode ver que proporcionalmente tem muito menos regiões extremamente escuras do que regiões médias e claras. E aqui finalmente a região onde a luz está incidindo diretamente. E esse é o nosso bloco. E é por isso que nesse momento nós vamos selecionar todos esses layers, o layer base e os layers que estão submetidos a ele, e a gente vai mesclar as camadas. Botão direito, mesclar camadas. Agora você tem um único bloquinho. E agora a gente está pronto para montar a nossa árvore. E por que montar? Porque é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou mover ele um pouquinho para baixo. E aí agora vem a parte divertida e muito prática, que é eu vou duplicar essa camada e eu vou mover um pouquinho para o lado aqui. Você pode diminuir o tamanho. Lembra sempre de alterar o tamanho, porque como você está trabalhando com um único elemento que você está repetindo várias vezes, você pode acabar passando a impressão de algo muito homogêneo e etc. E a natureza não costuma ser assim. Ela não costuma se comportar dessa forma. Então, se você faz algo muito homogêneo, ele meio que pode gerar uma estranheza na pessoa que está vendo a sua arte. Perfeito. Nesse momento, você... E o mais interessante é que você poderia ter feito essa árvore, deixa eu reduzir o tamanho dela aqui, com vários formatos. Você não precisava necessariamente ter feito uma árvore com cara de árvore. Você poderia ter usado essas mesmas técnicas, esse mesmo conjunto de folhas aqui, esse mesmo bloco, eu vou até duplicar ele aqui, para fazer árvores com formatos diferentes. Inclusive, se você estivesse construindo um cenário para um jogo 2D, por exemplo, ou algo do tipo, ou até mesmo num cenário normal, você podia reaproveitar esse bloco para fazer arbusto, por exemplo. Então, se você pensar na sua ilustração como algo modular, quase, você consegue produzir uma quantidade muito grande de conteúdo visual com muito menos esforço. Agora nós vamos mesclar toda a copa da árvore num único bloco, porque eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Eu vou reduzir o tamanho dessa árvore, perfeito? E a gente vai fazer uma coisa legal agora. Vamos duplicar isso aqui, duplicar camadas. Detalhe, eu selecionei os dois layers, cliquei com o botão direito, duplicar camadas. Vou arrastar para o lado. E aí, digamos que você quer ter na sua cena uma variedade muito grande de árvores, de cores diferentes, estações diferentes. Como você faz? Eu tenho aqui, eu vou criar uma pasta, porque a estrutura do seu documento é muito importante. Então o que eu fiz foi criar duas pastas. Essa aqui eu vou chamar de árvore verde. E essa aqui eu vou chamar de árvore vermelha. Mas daí você fala, mas essa árvore não é vermelha. Então, ela pode ser vermelha, se você quiser, e se você souber as magias do Photoshop. Então você vai clicar aqui embaixo nesse botãozinho, tá vendo? Que tem uma rodinha. Você clica nele e você vai em matiz e saturação. E aqui dá pra fazer uma brincadeira muito legal. Você vai mais uma vez pegar esse layer de matiz e saturação, com o Alt esquerdo você cria um Clipping Mask, e aí se você vier na parte de matiz, você consegue alterar a cor da sua árvore, né? Então digamos que você queira fazer um cenário em que você tem árvores de cores diferentes, amareladas ou até mesmo vermelhas, como é o caso que a gente vai fazer. Tá aí, você pode simplesmente utilizar essa camada e criar quantas variações de cores você quiser. Em alguns casos você vai ver que quando você faz essa alteração de matiz não fica tão legal assim, mas não tem problema, porque você pode sempre por cima disso dar uns retoques, corrigir a cor, sabe, pegar e pintar realmente algumas coisinhas para dar uma vida maior, porque às vezes quando você faz isso as cores tendem a ficar um pouquinho apagadas. Nesse caso aqui ficou lindo, mas se você for ver bem, a cor do tronco foi feita pensando nesses tons de verde pro azul. E agora a gente tem uma copa que é vermelha. Como a gente corrige isso? Mais uma vez, no tronco, nós vamos de novo naquele botão
e tem uma opção que eu não vou usar matiz e saturação, eu vou usar equilíbrio de cores, porque vai ser mais direto ao ponto. Mais uma vez, você cria aqui o layer de equilíbrio de cores, em cima do layer do tronco, com o Alt esquerdo você seleciona e você vai ter aqui em cima, ou numa janelinha separada, dependendo de como tiver o seu Photoshop, essa opção de você selecionar quais são as cores que você quer destacar, sendo elas o ciano, vermelho, magenta, verde, amarelo e azul. Nesse caso, eu quero destacar um pouquinho só o vermelho. Então, se eu selecionar um pouquinho vermelho, mais 28 no vermelho, e menos 5, menos 9, não, menos 5 é a mesma coisa, um pouquinho na direção do magenta, a gente já consegue criar uma árvore que faz muito mais sentido. Mas enfim, gente, é isso. Com essa técnica, você consegue facilmente criar não uma, mas muitas árvores, com formatos completamente diferentes, com uma variedade muito grande, usando um único bloco de construção, que seria aquele grupo de folhas. Correto? E aí você me pergunta, como eu posso aplicar isso numa ilustração completa? A gente vai descobrir isso depois, quando a gente for construir a nossa cena estilizada, no estilo de Genshin Impact, ou seja lá qual for a referência que você tem na sua cabeça. Para fins de algoritmo vai ser Genshin Impact mesmo, beleza? Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, deixem aí nos comentários e espero que esse vídeo ajude alguém. É isso, então beijos, abraços e até mais.